Bom dia. Bom dia. Que alegria. Mas o nosso encontro está chegando ao fim. Eu quero aproveitar o ensejo para agradecer a oportunidade que me foi concedida de participar desse encontro tão rico. Eu saio daqui com a sensação de ter feito uma reciclagem no campo da assistência, da promoção social espírita, no campo da unificação, com essa bela exposição que Adriano fez, agradável, leve. E eu me lembro que nos tempos de mocidade, quando, por alguma razão, alguém ia falar sobre unificação, eu me esforçava, eu enquanto jovem, e sempre eu pensava assim, por que tem que ser tão pesado? Só se falava de siglas, dos órgãos de unificação. E eu precisei também crescer, amadurecer, me interessar um pouco pela temática, escrever também alguma coisa sobre. Então, quando eu ouço e vejo alguém fazendo uma apresentação tão leve, tão agradável, me parece assim, aquelas propagandas boas, quando alguém quer vender um produto, no bom sentido, que eu falo, eu quero comprar isso. E Adriano passa para nós, com a sua autenticidade, com a sua leveza, esse espírito amoroso da unificação. Então, dá vontade da gente trabalhar cada vez mais pela unificação. Um livro que nós publicamos, já fazendo aqui uma propaganda, há 15 anos pela FEB. O livro Centro Espírita, Tendências e Tendenciosidades, há aqui um capítulo que fala sobre adesão e subordinação. Que aderir ao movimento de unificação é se subordinar a princípios, a valores, a ideias. E que isso não significa engessamento, uniformização. E aqui a gente coloca que, além dos órgãos de unificação, nós precisamos de agentes de unificação. E esses agentes somos nós, os seres humanos, as pessoas que frequentamos a casa e assumimos compromisso nos centros espíritas. Então, quem ainda não conhece, o livro foi lançado há 15 anos. Um livro fácil, palatável, com referências a Kardec, codificação, revista espírita. Vale a pena conhecer e levar para a sua casa o livro Centro Espírita, Tendências e Tendenciosidades. Feita essa propaganda, quero também fazer uma segunda propaganda de um artigo maravilhoso de uma pessoa que eu gosto muito. Ela, inclusive, me enviou em PDF esse artigo, que saiu agora no Reformador de junho. Então está bem fresquinho, é um artigo da Miriam Duzzi, que tem como título O Desenvolvimento Socioemocional e as Potências da Alma. Então depois eu posso mandar para a Miriam esse PDF e a Miriam compartilha com vocês, sem a necessidade de ter que comprar a revista ou ir lá no site da FEB. Então é um artigo muito interessante, porque ela faz o link do desenvolvimento socioemocional lá com Leon Denis, em As Potências da Alma, na parte terceira de Um Problema do Ser, do Destino e da Dor. E do artigo da Miriam, eu vou me permitir pensar nesse início um trechinho que está em A Gênese, em que Kardec diz assim: os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências,
das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. Fazer que reine entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade que lhes assegurem o bem-estar moral. O homem já não necessita somente de desenvolver a inteligência. Fazer uma brincadeira assim com o homem, né? Porque as mulheres já estão bem lá na frente. O homem já não necessita somente de desenvolver a inteligência, mas de elevar o sentimento. Para isso, faz-se preciso destruir tudo o que superexcite nele o egoísmo e o orgulho. Tal o período em que vão entrar de agora em diante e que marcará uma das fases principais da humanidade. É o que nos disse Allan Kardec. E prosseguindo, sugiro que vocês peguem ali na pastilha de vocês, quem estiver com a sua pastilha, esse texto que está no livro Apostilas da Vida, André Luiz, por Chico Xavier. E eu vou pedir aqui ao Adriano, mais uma vez, que tenha uma parte. Você vai ver o filme. Você vai ver o filme. E faça para nós a leitura. Lembrando, gente, que esse livro, Apostilas da Vida, de acordo com o prefácio do Espírito Emmanuel, é uma espécie de cartilha utilizada pela espiritualidade junto aos futuros reencarnantes. É uma informação dada no prefácio que passa despercebida, porque são tantos livros, e Emmanuel diz que André Luiz se utiliza, dentre outros subsídios, desses textos para orientar os futuros reencarnantes. Então, Adriano agora vai nos falar sobre o texto. R auxiliando. Esse é o título. R auxiliando. Auxilie a todos para o bem. Auxilie sem condições. Ainda mesmo no despeito, auxilie sem descansar, na certeza de que assim, muitas vezes, poderá você conquistar a cooperação dos próprios adversários. Ainda mesmo com inveja, auxilie infatigavelmente, porque desse modo acabará você assimilando as qualidades nobres daqueles que respiram em plano superior. Ainda mesmo por desfastio, auxilie espontaneamente aos que lhe cruzam na estrada, porque dessa forma livrar-se-á você dos pesadelos da hora inútil, surpreendendo no fim a bênção do trabalho e o tempo da alegria. Ainda mesmo por ostentação, auxilie a quem passa sob o jugo da necessidade e da dor, porque nessa diretriz atingirá você grande entendimento, descobrindo as riquezas ocultas do amor e da humildade. Ainda mesmo sob a pressão de grande constrangimento, auxilie sem repouso, porque na tarefa do auxílio receberá a colaboração natural dos outros, capaz de sorver os problemas e extinguir as inibições. Ainda mesmo sob o império da aversão, auxilie sempre, porque o serviço ao próximo dissolver-lhe-á todas as sombras, na generosa luz da compreensão e da simpatia. Auxiliando, ainda mesmo nos espinheiros da mágoa ou da ilusão, auxilie sem reclamar o auxílio de outrem, servindo sem amargura e sem paga, porque os erros, filhos do sincero desejo de auxiliar,
são também caminhos abençoados, que, embora obscuros e pedregosos, nos conduzem o Espírito às alegrias do eterno bem. André Luiz, Chico Xavier, livro Apostila da Vida. Obrigado, Fernando. Então, se eu me constato invejoso, eu posso ser útil? Se eu me constato, me percebo vaidoso, alguém que gosta de ostentar, eu posso ser útil? Mesmo tendo aversões, mágoas, dificuldade de perdoar, relevar, me pôr no lugar do outro, eu posso ser útil? Posso. Então, se eu aguardar a perfeição para fazer o bem, ela não virá. Porque é do exercício do próprio bem, a revelia das minhas imperfeições, que eu irei me aperfeiçoar. Mas se eu me distancio, me considerando um cachorro que caiu do caminhão da mudança, um zero à esquerda, um ninguém, se eu passo a acreditar que aqueles que contribuem na casa e no movimento espírita são pessoas que já possuem as virtudes dos anjos, ou se não, são pessoas que já venceram suas dificuldades internas, eu deixo de contribuir, deixo de crescer, simplesmente porque eu estou me comparando e também porque eu não conheço a vida dos outros. Eu não sei se aquela pessoa que foi chamada para falar no encontro estadual da ápice é aquilo tudo que ela transparece. Se aquela pessoa que assumiu cargos na diretoria da casa ou no movimento de unificação é aquilo tudo. E mesmo que ela não seja, ela está seguindo a diretriz de André Luiz. Está no trabalho, simultaneamente trabalhando e se trabalhando. E se o centro espírita é um hospital, e somos todos nós enfermos, então nós vamos, nesse hospital, readquirir o equilíbrio e a harmonia da nossa saúde. Se o centro espírita é uma oficina de trabalho, é lá, errando e acertando, que nós vamos nos repaginar internamente para seguirmos nas lutas evolutivas. A espiritualidade muitas vezes procura quem ofereça 5%. Eles entram com 95%. É bem desigual essa proporção. E por que eles o fazem? Ou procedem dessa maneira? Porque sabem, já estiveram aqui, conhecem as dificuldades e os obstáculos de quem se encontra reencarnado. Não ignoram as nossas dores, solidarizam-se com o nosso sofrimento. Sabem, por experiência própria, o quanto nós somos passíveis de tropeçar nas nossas próprias pernas. O quanto é claudicante o nosso bom ânimo, a nossa fé, a nossa perseverança. Então, por uma questão de empatia, eles nos auxiliam. E quem garante que nós, antes de reencarnar, não fomos também os auxiliares de algumas pessoas que já partiram desta para outra vida? Ainda que tenha sido modesto, muito simples o nosso auxílio. Então é um intercâmbio. Quando o Adriano menciona o livro Voltei, eu gosto muito de recomendar também um outro livro, porque são ex-trabalhadores do movimento, ex-trabalhadores encarnados, agora desencarnados. É o livro Ceareiros de Volta, publicado no final da década de 60 e início da década de 70. Psicografia de Valdo Vieira. Vale a pena revisitar essa obra. Nós que somos trabalhadores da casa e do movimento, que nós vamos encontrar ali
diferentes mensagens de companheiros que viveram N experiências e voltam para nos ajudar a driblar os obstáculos do caminho, a encontrarmos um roteiro seguro para os nossos pés nas atividades que realizamos. Vocês vão encontrar ali a mensagem que citamos ontem, do Carlos Bomba, especialmente direcionada aos evangelizadores da infância e juventude, aos pais, espíritas pela segunda vez. Tem uma mensagem fantástica do Espírito Francisco Spinelli, intitulada Trabalhadores sem Trabalho, e que é um puxão de orelha nas nossas lideranças, porque fala dos expositores em potencial que estão ali, na condição de frequentadores assíduos do banco, aguardando um chamado. Fala de médios, de evangelizadores, de colaboradores em potencial, aguardando um convite, um chamado. Ah, mas ninguém me chamou, parabéns para você, se ofereceu. Maravilhosa a sua iniciativa, mas outros, ainda envolvidos na própria timidez, nas inibições e nessas fantasias de que quem usa um microfone já está no outro patamar, se distanciam. Aí a gente reclama do Papa Passa, do Papa Água Fluidificada, mas a gente não toma a iniciativa de oportunizar, claro, mediante o estudo, o treinamento, possibilidade de serviço. Trabalhadores sem trabalho, Francisco Spinelli. Ali vocês vão encontrar também uma página belíssima do Espírito Inácio Bittencourt, português de nascimento, radicou-se no Rio de Janeiro, fundou um abrigo para crianças, era médico receitista, foi membro ativo da FEB. Quando ele fala sobre a conclusão da pesquisa, foi uma enquete feita pelo mundo espiritual à época, junto a nós, servidores do Espiritismo, encarnados, e eles levantaram 3 fatores que ajudavam a explicar, à época, certos atrasos ou certas dificuldades do nosso movimento. E elencaram 3 principais fatores nessa rápida e breve pesquisa feita. Vocês querem saber quais são esses fatores? Poxa, você fala do negócio que você não vai dizer, César? Mas é também uma técnica para aguçar o desejo de buscar lá a fonte e fazer a leitura. Então eles falam das quedas morais. Então, por alguma razão, eu me embaraço nas próprias pernas. E em face de tudo que eu conheço, de tudo que eu estudo, eu começo a me sentir inapto, desconfortável. E às vezes eu até acho que todo mundo que olha para mim sabe exatamente a bobagem que eu fiz. Como se tivesse um letreiro luminoso na minha testa, dizendo: mentiu, se rompeu, traiu, fez isso, fez aquilo. Então essas quedas morais geram distanciamento das tarefas. O segundo fator são as decepções que nós temos com os companheiros espíritas, justamente por colocarmos num lugar que não deveríamos, ou por eles próprios, que somos nós mesmos, nos colocarmos no lugar que não deveríamos, nos desumanizando, nos descaracterizando. Mas em primeiríssimo lugar é a preguiça mental, como causa maior do atraso em alguns segmentos do nosso movimento. Preguiça mental. E aí a gente pensa: poxa, então eu tenho que estudar mais o Espiritismo? Certamente que temos que
e seguir estudando, mais e melhor, com mais qualidade. Mas eu posso ter preguiça mental até para me movimentar para fazer uma atividade física. Não, atividade do espírito é subir morro e descer morro para ajudar quem precisa. É carregar as panelas do almoço para a terra. Mas, gente, para subir e descer morro, para carregar as panelas do almoço, para se abaixar, se debruçar, ou mesmo ficar agachado, a gente precisa de condicionamento físico, porque senão a gente abaixa e depois tem que lutar. Vai carregar a panela, romper o banquinho. A coluna aparece a hérnia de disco. E aí eu lembro da senhora que foi para o baile da terceira idade. Não quer dizer que todos tenhamos que ir para o baile da terceira idade, pelo amor de Deus. Mas cuidar do corpo e cuidar da alma. Para que a gente tenha melhores condições de realizar essas tarefas. E também estarmos bem na nossa própria companhia. Nos acolhermos sem neurose de perfeição, mas sem acomodação. Porque senão a gente não sai do lugar, perde tempo, e aí a gente vai estar na condição do irmão Jacó, lá no livro Voltei. Que ele vem justamente nos alertar o que nós não devemos fazer a fim de que a gente se encontre em boas condições. Então nós reservamos para esse último momento alguma coisa sobre acolhimento. Não acredito que seja algo novo ou algo que vocês desconheçam. Mas para fechar, porque passamos e passeamos pela importância do amor a nós mesmos, vimos a figura de Francisco de Assis como um modelo de cuidado, uma figura maternal, amorosa, gentil. E agora, então, o amor ao próximo. Já que estamos todos apaixonados por nós mesmos, não é verdade? Bom, César, não é tão verdade assim, mas a gente chega lá. Então vamos lá. De início, uma frase, e aí eu vou pedir para que esse microfone passeie para que a gente não tenha uma única voz, tá ligado? Liga para mim, por favor. Então eu vou pedir esse. Você hoje já está em condição de falar? Ainda não? Além. Depois a gente vai passeando o microfone. Alena, lê para nós, então, a frase, o trecho do Walter Barcelos, por favor. Quem chega à casa espírita pedindo apoio não é mais um elemento, nem mais um adepto, nem mais um paciente, nem mais um doente, nem mais um cliente, nem mais um contribuinte financeiro, nem mais uma pessoa pobre. Especialmente e acima de tudo, um irmão que Jesus enviou aos nossos corações, esperando a migalha do amor. Porque às vezes a gente vai caminhando pelas nomenclaturas: elemento, adepto, paciente, doente, cliente, contribuinte, usuário, assistido. Mas, no fundo, e na essência da coisa, o que somos é irmãos e irmãs. Ou, usando a nomenclatura da Anna Wolff, a psicóloga alemã, próximo, quase próximo, não próximo. O que a gente deseja é que nos vejamos como próximos. E isso é um exercício. Numa ocasião, eu peguei meu filho menor, Estevão, e a minha sobrinha, Gabriela. E eu fazia, espontaneamente, sozinho, em alguns momentos, uma pequena ronda para distribuir pães. Nessa ronda para distribuir pães,
eu me deparei com tudo que vocês também certamente já se depararam. Numa ocasião, havia um homem dormindo na frente da Caixa Econômica. E eu sozinho, ainda sem as crianças, fui abordá-lo, o acordei e falei, eu vim aqui trazer um pão para o senhor. Aí ele esfregou os olhos, me olhou nos olhos e disse assim, pão? Eu falei, é. E ele, o quê? Eu falei, hoje é só pão com pão. Pão com pão. Foi fazer um pedido. Pois não, senhor. Só me acorde quando você tiver macarrão e carne assada. Pão com pão e deixe comigo, por favor. Se cobriu. Fiquei com essa missão. Mas no dia que, um pouco mais cedo, não tinha anoitecido, e a cidade é bem movimentada ainda, e sabendo de um lugar próximo da rodoviária, então levei o Estevão e a Gabriela. Dessa vez era pão com queijo. Tinha melhorado. E fomos distribuir. E aí, quando chegamos em casa, eu feliz da vida, porque estava ensinando a caridade aos dois pequenos. Pensando assim, sou a reencarnação de São Francisco de Assis. Aí a gente tomando um lanche, o meu filho Estevão diz assim, pai, posso fazer uma pergunta? Eu falei, claro, meu filho. E aí eu feliz da vida, porque já tinha ganho o reino dos céus. Por que você dá o pão e não conversa com as pessoas que estão na rua? Eu tomei um soco na boca do estômago. Eu falei, meu Deus do céu, ele está certo, porque fazia a entrega do pão. E só isso. Não olhava nos olhos, não tocava, não conversava. E quantas vezes no nosso percurso, dentro da área que escolhemos para atuar, quantas vezes nós já vivenciamos processos assim, similares? De fazer uma palestra, deixa eu ir lá, né? Marquei, tem que ir. Vamos lá. Mais um fim de semana com atividade no Recanto Luiz Vasconcelos. Deixa eu ir. Claro que quando a gente chega, o clima, o envolvimento da espiritualidade, tudo vai mudando as nossas energias, a disposição, o astral, a não ser aqueles que realmente vibram o tempo inteiro com as tarefas. Mas nós estamos sujeitos a essas oscilações, a tal ambiguidade a que se refere o nosso querido Edivaldo. Então é muito importante que a gente persevere, porque aquilo que hoje fazemos de modo automático, motivados por um condicionamento ou por uma busca, por uma colônia espiritual, por nosso lar, ou pelo medo do umbral, um dia vai se tornar algo genuíno, algo natural. Mas se a gente nunca começa, a coisa não muda a sua configuração. Então, somos todos irmãos e irmãs. E aí, Malena, passa, por favor, o microfone para minha amiga de Baiti, aqui da Rainha das Colinas, está aqui. Cidade que eu morei e da qual eu tenho boas recordações. Deixa eu mostrar. Pode voltar a morar lá, que nós estamos precisando de trabalhador na casa. Caramba! Então vamos lá. Vou desvelar aqui tudo para que você, pausadamente, nos traga a sua contribuição. O que é acolher, dar ou obter refúgio, proteção ou conforto físico, hospedar, abrigar, escutar, receber, aceitar, atender a pedidos, sugestões, etc. Então nós temos aqui algumas possibilidades de entendimento do que seria acolher.
Eu me lembro de um professor que, trabalhando como autor na faculdade de psicologia, ele dizia que nós, que trabalhamos com o público, particularmente na área da saúde, e isso serve, a meu ver, para todos os que atuam na área, nós hospedamos pessoas em nós, ainda que provisoriamente. É como se nós fôssemos uma hospedaria. Há um poema também de Fernando Pessoa que fala algo nesse sentido, de que nós somos uma hospedaria. Hóspedes que se demoram um pouco mais, hóspedes por um período mais curto, mas nós somos uma hospedaria. Resta saber, enquanto donos dessa hospedaria, o que a gente oferece para os nossos hóspedes. E também termos cuidado, porque tem gente que não quer ir embora. Exatamente. Tem gente que quer ficar morando. E a gente tem que dizer, olha, é rotativo. Tem outras pessoas que precisam também se hospedar aqui, no nosso coração. Então, saber o momento certo de dizer sim e dizer não, de estabelecer limites nas nossas relações, para que elas não se tornem tóxicas, é fundamental, inclusive para a preservação da nossa saúde psíquica, emocional e física, para não estabelecer uma relação de dependência. Isso vale com filhos, sobrinhos, afilhados, marido, mulher. Isso vale para as tarefas que realizamos com aqueles que atendemos. Então, acolher é hospedar, é abrigar. Malena Lutem enfatizou bastante a diferença de ouvir e escutar. E hoje já se fala muito desse projeto da escutatória, que a primeira vez que eu ouvi foi com Rubem Alves, um escritor, filósofo, psicanalista, professor da Unicamp, quando ele dizia que ao lado dos cursos de oratória, deveríamos criar os cursos de escutatória. E ouvir, escutar, é uma arte. Porque normalmente a nossa audição já é preparando uma intervenção. Ou a pessoa começa a construir a linha de raciocínio e a gente já está desmontando. Ela nem concluiu. A gente nem sabe onde ela vai chegar. Agora, cá entre nós, existem aquelas pessoas que emendam o assunto. E você vai se cansando. Porque, uma vez, lá na casa de minha sogra, e eu posso falar porque a filha dela está aqui, uma amiga nossa, que a gente não via há uns 2, 3 anos, nos visitou. Uma jovem senhora. Ela falou, sem parar, 2h30. Sem intervalo para lanche, para banheiro, nada. E não nos perguntou nada sobre nós. Eu falei, nem no consultório, eu nunca ouvi uma pessoa 2h30 sem parar. E tomou café, foi embora, e não queria saber nada da nossa vida. Eu fiquei muito indignado, para não dizer outra palavra. Mas César, por que você não fica? Eu precisava falar. Mas precisava muito falar. E precisamos ter esse cuidado. Porque muitas vezes em família e na casa espírita, nós somos esses matraqueadores, esses pauvadores que não param. E vai inventando um assunto. E não cogitamos sobre o tempo interno de escuta do outro. Chega um momento, o seu pensamento já começa a viajar. Você já está olhando para mim. Então, se por um lado é caridade escutar, por outro lado também é caridade poupar os ouvidos alheios
de um falatório que nunca termina. Encontrar o equilíbrio é o nosso grande desafio. Aceitar, atender a pedidos e sugestões, refúgio, proteção ou conforto físico. Podemos prosseguir? Podemos? Fiquem à vontade também para fazer alguma intervenção, tá? Vou pedir para o meu amigo da cidade de Antonina, no litoral paranaense, vou pedir para ele. Ele disse que não consegue ler. Não consegue ler? Não, tem que ser Então eu vou pedir para Paranaguá, então, fazer a leitura, que está ao lado, para prestigiarmos o litoral paranaense. A quem acolher? Há mais ou menos 70 pessoas deu atendimento individualizado. Atendeu também as multidões. Eu estou aqui valorizando o The Chosen, né? Como vocês já perceberam. Porque mesmo tendo ali toda uma licença poética do autor, me encanta a humanização feita de Jesus. E faço o link com Joana de Ângeles, lá no Jesus e a Atualidade, quando diz que a proposta do Cristo junto a nós é de humanização. E a angelização é a médio e longo prazo. E se nós buscarmos o Jesus da Boa Nova, de Humberto Campos, o Jesus no Mar, e também algumas das narrativas de Amélia Rodrigues, nós veremos Jesus humano. E falar de Jesus humano não é diminuir a figura de Jesus. A meu ver, é colocá-la aonde ela deveria estar. De um amigo muito próximo, muito querido, de um pastor que conhece cada uma das suas ovelhas, que se importa com todas elas, de modo coletivo e de modo individual. E ele é o nosso pastor. Mesmo que em alguns momentos nós sejamos lobos em peles de cordeiro, mas ainda assim é esse pastor paciente que quer nos ajudar a encontrar a condição de cordeiros, de ovelhas. Então, nós vamos encontrar até no livro protestante, que inclusive é citado pela Sandra Borba, nossa querida amiga do Rio Grande do Norte, e que em alguns momentos também, além de outros livros, deu base para alguns dos livros que ela publicou pela fé. É um livro que tem como título A Pedagogia de Jesus, e foi escrito por um pastor protestante. É um livro muito bom. E lá nós encontramos essa informação de que há mais ou menos 70 pessoas Jesus deu atendimento individualizado. Quem se recorda de um atendimento fraterno de Jesus, que se encontra na literatura espírita? Fala mais alto, José. Joana de Cusa. Outro atendimento fraterno. Opa! Nicodemos. Outro. A samaritana. O que mais? A mulher adúltera, considerada adúltera. Inclusive há uma página muito bonita de Amélia Rodrigues que fala do reencontro dela com o marido. O título é Encontro de Reparação, muito bonito. E ela, lá na frente, tendo se tornado cristã, vai acolher o marido. É uma página pouco divulgada, mas muito bonita. Vale a pena. Outro atendimento fraterno. Saqueu. A Emmanuel, o senador romano, né? Perfeito. Foi também um atendimento fraterno. Algum outro? Foi. Marta e Maria. Que passagem linda, né? Vocês aqui se veem mais Marta, inclusive nós homens, ou Maria? Marta?
Quem se vê mais Marta, levanta o braço, por favor. Quem se vê mais Maria? Quem não se vê nem Marta nem Maria? Tudo bem. Metade, metade. Bem, vai. Gente, alguma coisa que a gente tem que se ver. César, nem Marta nem Maria. Sou Tânia. Sou Sandra. Sou Marinês. Ok. O que a pessoa precisa? Essa daqui é bastante conhecida e a galera que é da área de administração de empresas e mesmo da psicologia conhece bem. Então eu vou pedir para o meu amigo Hildo Francisco, por favor, essa é com você. O que a pessoa precisa? A pirâmide das necessidades humanas do Maslow, Abraham Maslow. Começa por baixo. O que a pessoa precisa? Fisiológicas, segurança, estabilidade e proteção. Pertinência, estima dos outros e a si mesmo e autorrealização. Porque às vezes a gente quer dar para a pessoa algo que ela não quer ou não precisa. Naquele momento, aquele homem precisava dormir ou macarrão com carne assada. E eu só tinha um pão puro, sem nada. Meu filho identificou que eu deveria conversar, estabelecer uma relação e não sair jogando pão em cima dos outros. Será que nós temos essa abertura para perceber quais são as necessidades do outro? Porque se não percebermos, dificilmente estabeleceremos um contato, um vínculo efetivo de auxílio. A Malena falava ontem também, e isso sempre me chamou a atenção, que nós fazemos e devemos continuar fazendo, com certeza, para fora dos limites geográficos e físicos da casa espírita. Mas quantas vezes aquele companheiro da reunião mediúnica está precisando de um atendimento fraterno? Quantas vezes aquela dirigente da infância ou aquela evangelizadora está precisando simplesmente de um ombro para chorar? Ou de alguém que diga, eu acredito em você. Mas eu não vou falar porque essa criatura vai ficar vaidosa. Às vezes em casa mesmo, você não sabe. Sim. Da casa, Sim, João. É verdade. Pois não. Também tem aqueles casos em que o companheiro se afasta do trabalho, eu procuro nem saber por que ele não está vindo. Então a gente até criou uma empatia para fazer essa busca. Sim. Ver o que precisa ser, precisa de ajuda. Perfeito. A gente nunca sabe. Nós tínhamos um companheiro, quando a gente falava, fulano, tudo bem? Ele dizia assim, tudo ótimo. Ele enchia a vida. Fulano, como você está? Melhor do que eu mereço. E abri um sorriso. E aí, tudo ótimo. Ficou doente. Passou um mês fora da casa espírita. Quando tudo ótimo voltou cuspindo no bibono. Ninguém me visitou, ninguém. Mas fulano, todas as vezes que a gente perguntava para você como você estava, você dizia, tudo ótimo. Você incorporou o super espírita. Aquele que não tem tristeza, que não passa mal, que resolve tudo. Você vendeu esse peixe para nós. Então a gente imaginou que você estava viajando, estava no cruzeiro, até pela sua condição financeira. E imaginamos, bom, daqui a pouco ele aparece. E se a gente perguntar como é que está, ele vai dizer tudo ótimo. Uma coisa é, eu não quero preocupar, eu não quero atormentar ninguém com os meus problemas,
Mas outra coisa é a gente dizer, hoje eu estou com uma dor de cabeça, hoje eu estou com mal-estar, fulano, hoje eu não dormi muito bem. A gente passa a se ver exatamente como a gente é, e não como as pessoas acham que somos, ou nós achamos que elas sejam. Mas isso vai passar. Então eu admito que não estou muito bem, por uma indisposição, por uma influenciação, permito ao outro me enxergar com a minha fragilidade, mas ao mesmo tempo reforço, vamos para o trabalho, fulano, você tem um tempinho para me ouvir? Às vezes a gente nem pede o tempo, a gente vai falando e a pessoa nos acolhe. Isso humaniza as nossas relações. Muitas vezes eu ouvi, nas vezes em que estive com Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, relatos de solidão. Uma ocasião, Divaldo foi ao Rio, na temporada habitual, entrei na fila, cumprimentei, observando que existiam muitas pessoas, saudei, depois fiz alguma pergunta por e-mail, e ele se alongou um pouquinho, dizendo, você sabe que nem me perguntaram se eu precisava de algum recurso para pagar essa passagem, porque eles me convidaram e não mandaram a passagem. Quantas vezes, aí eu vou contar uma outra história para vocês. A gente tem, obviamente, inúmeras qualidades. O nosso movimento é um movimento que vai aos poucos se aperfeiçoando. Não somos perfeitos, como o Adriano bem colocou. E é justamente porque o nosso movimento é perfectível que nós precisamos estar nele também. Fui num centro espírita, uma região do Rio de Janeiro. Aí terminou a palestra, estava lá autografando livros, e uma pessoa me trouxe um pratinho. Disse assim, olha, separei esse pratinho para você, pratinho, salgadinho, essas coisinhas. Eu falei, guarda lá, deixa eu terminar aqui, porque senão não vai dar certo. Comendo, conversar com as pessoas, autografando, daqui a pouco derruba esse copo de suco, refrigerante aqui, eu como depois. Quando terminou, eu fui em busca do meu pratinho. Mesmo porque dá para ver que o sujeito come pouco, mas precisa comer. Fui em busca do pratinho. Quando eu chego lá na cozinha, procuro pelo pratinho, não vejo mais o pratinho. A pessoa diz assim, César, eu acho que alguém comeu o seu pratinho. E aí eu vi que tinha ainda um resto de bolo. Era praticamente farelo, né? Eu acho que se eu juntar... Aí eu fui para a mão para juntar os farelos, vieram várias mãos, e não sobrou nem farelo para mim. E aí eu intitulei o Centro do Farelo. Contei essa história, indo numa outra região do Rio de Janeiro, e era uma palestra que antecedia o almoço fraterno. Não, fique tranquilo, que daqui você não vai sair só com farelo. Silvia estava comigo, fizeram várias marmitas, e era massa, lasanha, nhoque, um monte de coisa. Só que era na região serrana. Aí nós colocamos no banco de trás as marmitas e nas curvas, aquilo tudo ia sair e descendo. Eu falei, meu Deus do céu! Então são os percalços, são as agruras, mas são também as alegrias que a gente experimenta enquanto tarefeiros espíritas. Mas a gente deveria se perguntar, fulano, você veio como? Você veio de táxi, você veio de Uber, você veio com condução própria? Porque se até de volta nesses anos todos, de início, ok, as viagens que ele fazia para a Europa, ele bancava. E segundo ele, ficava pagando várias prestações, igual o carnê das Casas Bahia. Comia, às vezes, uma única vez. Porque não se preocupavam em acolher, em hospedar. Então a gente deveria, nem que seja um copo com água. Porque tem lugar
que muitas vezes falta essa sensibilidade para acolher. E a gente precisa ter. Quando André Luiz diz que a gente deveria tratar as pessoas de casa como tratamos as visitas, a gente deveria pensar em tratar cada vez melhor as nossas visitas, para que elas queiram voltar, sobretudo os que são trabalhadores. Aqui no Paraná eu nunca experimentei isso não, tá, gente? Nada de farelo, sempre teve fartura aqui no Paraná. Tá? Então, quais são as necessidades que nós precisamos atender? As necessidades fisiológicas, dormir, comer, excretar. As necessidades de segurança, estabilidade e proteção, de nos sentirmos pertencendo ao grupo. Muitas vezes nós temos dentro da casa espírita, isso nós falamos, várias casas espíritas. As panelas. Por que não transformarmos a casa espírita num grande tacho? Porque pelo menos as panelas se conectem umas com as outras. Ainda que uma seja para o feijão, outra para o arroz, outra para o cozido. É preciso ter os canais, os condutos de comunicação entre as panelas. Mas o ideal, meu, seria um grande tacho em que possamos estar todos juntos, intercambiando ideias, experiências, estima dos outros e assim mesmo. Fulano não gosta de mim e olha de um jeito. Você sabe algo da vida de fulano ou de fulana? Não, daquele grupo. É a única pessoa. Uma vez eu estava na sala de aula, no município de Queimados. Aí me falava uma ou outra coisa engraçada, as pessoas riam, mas tinha uma aluna que me olhava séria. Falava séria, o tempo inteiro. E aí eu fiquei achando que, poxa, essa menina não gosta de mim, não gosta da minha aula, da minha matéria. Quando terminou, todo mundo saiu e ela veio falar comigo, professor. Às vezes eu vou me atrasar, porque eu moro longe, etc e tal, e não estranha não, eu faço uso de uma medicação psiquiátrica. Então esse remédio, ele altera um pouco os meus reflexos. E eu já tinha deduzido que ela não gostava de mim. Então a gente precisa dar tempo ao tempo para desfazer essas minhocas da nossa cabeça, esses julgamentos, essas ilusões que a gente vai construindo, e daqui a pouco a gente nem olha, não cumprimenta mais a pessoa que a gente concluiu com os nossos próprios botões, que a pessoa não gosta da gente. Uma ocasião, uma pessoa de Brasília mandou uma mensagem. Eu visualizei, não tinha como responder. Dali a 5 minutos, ela me manda outra mensagem dizendo assim: você tem algum problema comigo? Aí eu falei, mas como eu posso ter problema com você se eu nem te conheço? Porque você demorou 5 minutos para me responder. Gente, que urgência, que pressa! O que essa pessoa está fazendo? Essa aceleração. Então a gente não se olha, não se abraça, a gente já conjectura que o outro não gosta de nós, que o outro não dá importância ao que a gente fala, e daqui a pouco a gente está se relacionando com essas caraminholas que a gente vai criando, sem que tenhamos efetivamente estabelecido uma comunicação genuína. Isso nos distancia. E, finalmente, as necessidades de autorrealização, que são fundamentais. Vamos lá? Como acolher? Eu vou pedir para a nossa companheira de Cascavel, que está ali atrás. Isso. Como acolher? Olha só, quanta coisa
a gente pode. Opa! Vamos lá, por favor, como é seu nome? Viviane, Vivi. Observar, escutar com paciência, respeitar o silêncio do outro, ter empatia, perceber a singularidade de cada pessoa, sigilo e discrição, ter atitude de não julgamento, amparar sem agregar superioridade. Área de ensinamento. Isso. André Luiz, no livro Sinal Verde. Algum desses itens chama mais a atenção sua? eu acho que o maior desafio para todos nós, que a gente tenta, como bons espíritas, imperfeições, sabemos das limitações, eu acredito que ter o não julgamento. Eu acho que ainda nós temos essa dificuldade. Eu digo, né, pelo meu exemplo, mas é um não julgamento, praticar isso muito para realmente a gente não fazer. Um colega meu, já desencarnado, tinha acabado de se casar, não tinha dinheiro para montar a casa. Pouquíssimo tempo depois, além da cama, acho da geladeira, ele conseguiu um dinheiro, uma indenização. E foi a uma loja. Mas foi de bermudas, de dedo. Ninguém deu bola para o sujeito. Uma estagiária veio, ouviu, olhou, atendeu, levou quase na loja inteira. Quando os outros vendedores souberam da magnitude da conta, não, deixa de ser estagiário, deixa que eu atendo. Aí ele disse, não, eu entrei aqui e ninguém me deu bola. Ninguém quis saber quem eu sou. Essa menina, com a blusa de estagiário, foi a única que me deu atenção. E quantas vezes pessoas tangenciam o nosso caminho e não sabemos se voltarão a cruzar com os nossos passos. E podem ser, sim, como as mensagens do Evangelho lidas ontem, almas que de alguma forma foram enviadas para que algo seja desfeito, um novo laço seja construído, um nó seja desatado, uma ponte seja criada na nossa relação com aquela criatura. Pessoas que apenas vão tangenciar a nossa vida. Mas se nós estivermos incluídos, como a nossa irmã falou, do julgar incessante, e ainda tem um outro dado, julgar o tempo inteiro cansa, exaure. É a mente que não para. Os orientais dizem que a nossa mente é como um macaco, que pula de galho em galho, preso dentro de um quarto, tendo bebido, e está cheio de porcelana. Imagine o estrago. Joana vai nos dizer, na série psicológica, que nós temos uma média de 60.000 pensamentos por dia. Eu não sei quem contou, mas está lá. A gente pensa, repensa, rumina e não faz pausas. Até entre as notas musicais tem intervalos. Entre o dia e a noite, a parte noturna, a parte clara, existem pausas. Na nossa respiração, existem pequenas pausas. Mas nós desenvolvemos um pouco essa neurose do movimento e da atividade, que parece que se a gente parar um pouco, a gente está perdendo o reino dos céus. E quantas passagens evangélicas? Godinho, presidente da FEB, gosta muito de citar uma passagem de Marcos, que em alguns evangelistas é vigiar também. Em Marcos está escrito que Jesus olhou. Então, olhar, vigiar e orar. Eu estou sempre vigiando, oro todos os dias. Eu também procuro. Só que vigiar não é estarmos contraídos, tensos. É estarmos virgens.
despertos, acordados. É diferente daquela vigilância do Rio de Janeiro, quando você para no sinal e vem um motociclista. Ou você está andando, dependendo do bairro aí da cidade do Rio de Janeiro, você está andando, você já fica. Esse é outro tipo de vigilância. A vigilância, que me parece que Jesus nos recomenda, é essa atenção, um estado de atenção plena, que nos permite observar, escutar com paciência, respeitar o silêncio do outro, caminhar por esses itens aqui. É limpar um pouco o nosso HD, abrir espaço para novas percepções. Porque para perceber de forma genuína as necessidades do outro e intervir-nos, eu preciso também me perceber. E muitas vezes nós precisamos ser apresentados a nós mesmos, mais do que sermos apresentados aos outros. Muito prazer, César. Eu sou o César. Outro dia, no nosso grupo espírita, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar ao próximo como a si mesmo. Levamos uma música de Roberto Carlos. A reunião era no Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Amor ao próximo, então era para celebrar os casais presentes? Não. A proposta foi: vamos ouvir a música Como é Grande o Meu Amor por Você diante de um espelho. Se imagine olhando no espelho agora. Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais infinito. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Somos capazes já de ter essa relação amorosa conosco? Ou a gente ainda está reclamando da mãe, do pai, do que faltou lá atrás, do tamanho do nariz, do tamanho da orelha, do cabelo que não é do jeito que a gente queria, da altura, da circunferência abdominal. Ouvir essa música lá nas coroas de música, pensando nesse amor a nós mesmos, que não tem nada a ver com egolatria, com narcisismo, com autossuficiência, mas um amor por nós mesmos. Edivaldo falou da ambiguidade, mesmo que tenha dias que a gente se odeie, mas é preciso que existam dias que a gente se ame. Não sou digno de ser chamado de apóstolo, mas com a graça de Deus, já sou o que sou, como dizia Paulo. Vamos lá, ainda de mais uma. Tentar não fazer pelo outro, mas com o outro. A nossa amiga daquela cidade que ela disse é tão longe, por favor, passa o microfone para ela. Franciele, por favor, Franciele, vamos lá. O cuidado somente surge quando a existência de alguém tem importância para mim. Passo então a dedicar-me a ele.
Disponho-me a participar de seu destino, de suas buscas, de seus sofrimentos e de seus sucessos, enfim, de sua vida. Bonito isso, né? Está lá no livro Saber Cuidar. Vou passar. Vamos lá. Quem é que pode ler esse para nós? Aqui, Cristiane. Passa o microfone. Cristiane, você é de onde? Campo Maior, por favor. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Questão 912 de O Livro dos Espíritos. Abnegação, dedicar-se com desprendimento, renúncia ou sacrifício. Eu penso que existe um desprendimento que é mais difícil. Não sei se vocês concordam comigo. Comprar uma roupa e se desapegar de uma velha, dar um livro. Eu hoje estou numa fase que eu estou dando muitos livros. Só não me peço porque eu teria que mandar pelo correio e o custo seria alto. Estou me desapegando, a não ser os livros de estudo, para que os livros circulem. Porque às vezes a gente tem livros de 1 ano, 2 anos, a gente não pega na obra. E por que não permitir que outros tenham acesso? Tantos trabalhos bonitos que são feitos em presídios, em cárceres, levando livros, formando leitores, montando bibliotecas nesses espaços. Muitas vezes na própria casa espírita poderia-se ter mais sorteios de livros usados inclusive, além daqueles que são vendidos ali para si. Conseguiram algum recurso, livros usados. Mas desprendermos das nossas ideias, dos nossos padrões mentais, esse é um grande desafio. Me parece o mais difícil. Que o trabalho da unificação nos ajuda. Por quê? Porque a gente lida com a diversidade, lida com a diferença. Esse mesmo Leonardo Boff é quem vai dizer. Nós temos lá no Evangelho aquela lição do ponto de vista, não temos? Então ele vai dizer, o Leonardo Boff, que não é espírita, é um militante do catolicismo, vai dizer que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, se o meu ponto de vista é a vista de um ponto, eu não estou vendo todos os pontos. Eu estou vendo só um. E como eu posso ampliar o meu olhar e ter uma visão mais panorâmica? Me unindo a outros pontos de vista. Isolados são os pontos de vista. A mensagem da unificação, uma delas fala sobre isso. Juntos, formando-se o feixe de varas, que dificilmente se rompe. Então, dedicar-se com desprendimento, renúncia ou sacrifício é o significado de abnegação. Assim nós estaremos combatendo o predomínio da natureza corpórea. Eu não tenho que combater meu corpo. O que eu preciso amar também esse corpo. Lembremos da série André Luiz, que todos os órgãos do corpo são apresentados com uma luz própria, lá no centro de preparação das reencarnações. Mas eu preciso me ocupar sobre o predomínio da natureza corpórea sobre o espírito. Tudo bem? Vamos então ver aqui uma frase de Emmanuel por Chico Xavier. Douglas, você é de onde? De Foz do Iguaçu. Então, com a força das cataratas, por favor, vamos lá. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, surge um ponto mais importante de... Vai, por favor. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir,
surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura um endereço exato para a execução das sentenças que lauramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Emmanuel Chico Xavier, Jesus. R auxiliando. Nem que seja por dentro da sentença, vamos servir. Ah, mas não é o ideal. Não, é o ideal. A gente tem que servir independente de sentença, de dívida. E aí, gente, tenhamos cuidado. Oi, querido. Toda vez que a justiça encontra ele trabalhando. Ouviram o que o Adriano falou? Quando a justiça chega, de volta está sempre trabalhando. O homem já está com 97. Isso me faz lembrar uma visita que uma vez eu fiz, fizemos durante alguns anos, num centro do estado de São Paulo, no Vale do Paraíba, na cidade de Taubaté. E a gente ia com muito gosto e aproveitávamos para levar os filhos no sítio do Pica-Pau Amarelo, que é a terra de Monteiro Lobato. E aí os companheiros nos falavam no centro que a obra nunca terminava. E segundo a lenda, esse homem tinha ido ao Chico Xavier, e o Chico Xavier houvera dito que ele só desencarnaria quando a obra do centro terminasse. Todo ano o homem alargava as dimensões do centro, fazia mais embuchadinho. Não está faltando uma sala agora nova para resolver de novo. Não está faltando uma sala para o trabalho, para as pessoas que nós atendemos. Não terminava. E ele era muito engraçado, ele gostava de futebol, e ele dizia: não estamos ainda precisando de um ponto esquerdo lá não. Por enquanto eu tenho que continuar atuando aqui. Mas veja, gente, como a justiça divina tem nos encontrado e fala de sentenças que nós lavramos contra nós próprios. Mas tudo isso pode ser suspenso por tempo indeterminado, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então amar é bom. Vamos lá, benefícios do servir. Agora nós vamos fazer um jogral. O lado de cá, tá bom? Vocês que estão aqui, só que a gente vai alternar. Os benefícios do servir. Está na mesma mensagem perante Jesus. E salvo engano, cadê? Ela está nesse livro. Isso aí. O título dela é Remuneração Espiritual. Muito obrigado. Então nós vamos começar com o lado de cá. Ok? Vamos terminar a primeira frase, o lado de lá. E assim nós vamos alternando. Vamos começar então? Promove a autorização, aceita a experiência, desenvolve a representação do valor do tempo, ensina-nos a conhecer as dificuldades do próximo e nos hinos respeitáveis. Imuniza como seres a aventura do crédito. Faz partilha de colaboração, que estabelece a preço e nossa mediação, destina os presentes e ainda sejamos trazendo existências passadas, de lado o entendimento, amplia a postura das relações afetivas. Lá de lá. Gente, como é bom servir. Olha só. Tem algum tipo de malefício no servir?
E aí a gente ouve aquela frase que já foi ressignificada. A frase que vocês conhecem é: quem não vive para servir, mas ela foi ressignificada. Quem não vive para servir ainda não aprendeu a viver. Só tem ganho, não tem prejuízo. É o investimento certo, lucro concreto. E um cuidado que a gente precisa ter é a gente sair um pouco daquilo que particularmente eu chamo modelo jurídico e modelo contábil. Numa visão muito rasa, porque eu não sou nem formado em ciências contábeis e nem advogado. O que eu chamo de uma visão rasa do modelo contábil e do modelo jurídico? Eu sou muito endividado, eu tenho muitos débitos. No livro Caixa das Minhas Reencarnações, eu sou um eterno devedor. É o modelo contábil. Que ok, expressa uma feição de verdade, um dado de verdade. Mas a gente já não é mais o que fomos um dia, ainda que não sejamos o que gostaríamos de ser. Então é o modelo contábil. O modelo jurídico, eu tenho muitas culpas. Eu tenho mais agravantes do que atenuantes. Então eu me auto-sentencio. Também não é bom. Qual o modelo que me parece estar mais de acordo? É um modelo pedagógico. Eu errei e acertei. Sigo acertando e errando. A doutrina nos ensina que as leis divinas não são punitivas. Elas são educativas. Elas me ajudam no meu processo de autoaperfeiçoamento. Então, ok, reconheço o erro. A culpa em Pedro faz com que me assimile e se torne, posteriormente, uma pedra angular do cristianismo primitivo. A culpa em Judas, suicídio. A culpa cumpre uma função de despertar. Mas é preciso transitar para além do despertamento da culpa para nos refazermos, nos reconstruirmos, nos reerguermos. Chico Xavier, Emmanuel, livro companheiro. Adoro essa frase. Deus permitiu a existência das quedas d'água, a fim de que pudéssemos perceber quanta força de renovação podemos extrair das nossas próprias quedas. Deus nos deu as quedas d'água, a fim de que pudéssemos ou possamos extrair exemplos, estímulos, renovação de nossas próprias quedas. Então, o tempo inteiro, o Espiritismo vem nos ajudar a construir uma excelente autoestima. Não massageia o nosso ego, desfaz as nossas ilusões, mas nutre as nossas esperanças. Nos faz acreditar que somos capazes, sim, como nos exemplos que nós demos de Jerônimo Mendonça, Ivone do Amaral Pereira, Amazonas Hermes, Raul Teixeira, a professora Terezinha e o próprio Divaldo, que também se equivocou em vidas passadas. Ele nunca mentiu, nunca negou isso para ninguém. Mas está aí em franco processo de reconstrução de quem ele é. Vamos lá, quem é que pode ler para nós? Eu vou pedir aqui para a Eliana. Eliana, vamos lá. Estou dando trabalho comigo hoje. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, trocando de papel, acha a forma de parecer ele mesmo o beneficiado diante daquele a quem prestou o serviço.
Allan Kardec, capítulo 13, livro segundo o Espiritismo. Esse Evangelho segundo o Espiritismo. Isso não é lindo, gente? Já experimentaram isso em algum momento? Já, estou vendo algumas pessoas meneando a cabeça. É muito prazeroso. Tirou a foto? Tirou? Posso? Vamos para a próxima? Essa, a primeira vez que eu ouvi foi o Edivaldo Roberto, na Semana Espírita de Nova Iguaçu, há mais de 30 anos. Ele citando o capítulo 3 do Método de O Livro dos Médiuns. Uma frase lindíssima. Vamos lá? Onde é que está o microfone? Então vou pedir para a Silvia ler, por favor, Silvia. Ao verdadeiro espírita nunca faltará a oportunidade de fazer o bem. Há corações aflitos a aliviar, consolações a dispensar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Esta é a solução, e nela encontrará a verdadeira satisfação. Allan Kardec. A gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo também a missão dos espíritas, mas me chama muito a atenção: aflitos a aliviar, consolações a dispensar, desesperos a acalmar, reformas morais, principalmente a nossa, a operar. Isso a gente pode fazer em qualquer lugar, não pode? Pode. Em viagem. Até essa questão da viagem, uma vez eu li no livro Excursão de Paz, Emmanuel dizendo assim: aqueles que viajam estabelecendo conversações edificantes estão colaborando diretamente para a construção do reino dos céus na face da terra. Então Emmanuel, como se for um bom agente de turismo, dizendo: viagem. Agora, os especialistas também na área da geriatria dizem o quanto é importante para o nosso cérebro ver outras paisagens, outras cores, experimentar outras culturas, o quanto isso vai ajudando a turbinar o nosso cérebro. E se a gente pode viajar estabelecendo conversações edificantes, melhor ainda. Então, se a gente tinha dúvida se a gente podia viajar, por exemplo, eu só posso viajar a trabalho. Viaja também a lazer. Se permita. Ser humano também faz parte. César, me permita, que nem sempre eu tenho dinheiro no bolso para isso. Ok. Então vamos usar a criatividade. Viagem Espírita de 1862. Vamos lá, quem é que pode ler? Quem é que pode ler para nós? Aquela jovem de óculos lá atrás, como é seu nome? Isso. Fernanda. Passa para Fernanda. Você é de onde, Fernanda? Cascavel. Coloco em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar o homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-la talvez no limiar do crime. Perfeito, Fernanda. Muito obrigado. O consolo aos que sofrem. Só não encontra ocasião de ser útil quem é voluntariamente inútil. Acolher o centro espírita, gente. É possível acolher em cada um desses segmentos aqui? Como que eu posso acolher na reunião pública? Na recepção, principalmente, né? Primeiro, Perfeito, Antônio. a pessoa está entrando aqui, aprender um certo joelho, né? Não pode tirar, né? Você ficar com um sorriso e tal, mostra que está para ser você mesmo, naturalmente, né? O acolhimento é o principal no começo, né? Como acolher na reunião mediúnica? Através da prece. A prece, com certeza.
música. A música, né? O dia oi. Ao contrário, você não viu de volta, né? Lembra que aquele dialogador estava de forma autoritária conversando com o espírito e aquela trabalhadora humilde, mal letrada, veio com toda a morosidade se de volta como deveria fazer. Muito obrigado. Como acolher na evangelização? Conversar com a criança, entender a sua singularidade. E hoje, no espectro autista, está chegando muita criança com TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O desafio é grande para os evangelizadores da infância e da adolescência, sobretudo pelo excesso de telas e o que isso produz no cérebro. Como acolher na ápice? Vocês estão em seminário de vários dias, né? Puxa vida! Como acolher no Ege, seu burro, não é isso que Kardec falou? E dá-lhe uma carteirada na cabeça. Não vamos fazer isso. Kardecadas não. Mas valorizar, sim, a participação do outro. Claro que precisamos ser assertivos quando a informação não bate. Mas um coordenador que só fale o tempo inteiro, que nunca permite que os outros participantes opinem, perguntem, tirem dúvidas, temos que ter cuidado com essa relação vertical. Então, o EJA também é um espaço para acolhimento de dúvidas, conflitos, questões, e administrar também, que às vezes se polariza dentro do EJA. Daqui a pouco está um querendo fraternalmente comer o fígado do outro. Imagine isso. Atendimento fraterno já é por si só um momento de diálogo. Como que a gente pode acolher uma reunião de diretoria? Cara, o chefe dizer mais esperança, saúde. Entendendo que ali nós somos pessoas diferentes, porém voltadas para um objetivo comum. E é interessante, porque às vezes a gente vê pessoas que montam uma chapa, a diretoria não é, a chapa não é eleita, aí a pessoa faz beicinho, né? Se afasta das tarefas deliberadas. Ou então, se a atual diretoria se apresenta com a possibilidade de uma reeleição, de acordo com o estatuto, e os associados da casa não votam pela manutenção, aí são esses que se afastam. Quando, na verdade, isso é um chavão, mas eu vou repetir, mais importante do que os cargos são os encargos. E nós estamos numa grande corrida de revezamento. Há o momento de segurar o bastão e há o momento de passá-lo. E há o momento em que a gente corre praticamente juntos, seja para receber, seja para passar. Um trechinho do livro Paulo e Estevão. Vamos lá. Quem é que pode ler um trechinho do livro Paulo e Estevão? Você quer ler? Ou você só estava coçando? Mas a pessoa está coçando e encontrou. Da 19ª Fúria. O grande rabino estava atônito. Só agora reconhecia que o judaísmo não havia cogitado desses pousos de amor. O grande doutor compreendeu o êxito da nova doutrina, aquele Jesus desconhecido e ignorado da sociedade, mas culta de Jerusalém. Triunfava no coração dos infelizes, pela contribuição de amor desinteressado que trouxera aos mais deseridados da sorte. Emmanuel, Chico Xavier,
Paulo Esteu, capítulo 7. Pousos de amor. Se eu quero que a casa espírita que eu frequento se assemelhe, guardadas as devidas proporções, o espaço e o tempo, a casa do caminho, que eu me pergunte se esse centro espírita é um pouso de amor. Ah, mas Emmanuel também diz que é a universidade da alma. Emmanuel também fala que é o educandário básico da mente popular. Perfeito. Um conceito não exclui o outro. Mas é preciso que esse centro espírita tenha essa característica também, de ser um pouso de amor. E não significa aquela coisa melosa, não é isso, não. Isso não é amor, isso é ser meloso. Amor diz sim, amor diz não, mas amor abraça, acolhe, senta junto, ajuda a fazer, aconselha, fala, ouve. É convivência genuína. Esse é o rolê. Hoje, como ontem, Jesus prescinde das nossas guerrilhas de palavras, das nossas tempestades de opinião, do nosso fanatismo secretário e do nosso exibicionismo nas obras de cascadura e miolo enfermiço. O excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessante, únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência de nossa cooperação em companhia dele, na edificação do reino de Deus. Prefácio de Emmanuel para o livro Ave Cristo. E aqui eu só discriminei cada um desses itens para ficar mais didático, não vamos precisar ler, tá? Está aqui. O que nós precisamos descartar e o que nós precisamos realizar, incluir. O que já conseguimos realizar? Vamos lá. Ó nós aqui, ó eles aqui. O nome disso é... Ó nós aqui, ó eles aqui. O nome disso é... Ó nós aqui, ó eles aqui. O nome disso é... Ó nós e eles juntos. O nome disso é... Inclusão. Nosso grande desafio. Inclusão. Isso daqui eu tirei do artigo que Miriam escreveu para a revista Reencarnação, que é um artigo muito bom, muito bem escrito, muito didático, cheio de citações. Então eu vou pedir para que você mesma leia, por favor. Passe o microfone para a Miriam. Ela está chegando agora a esse trabalho, então vamos dar uma oportunidade. Alivia primeiro. Em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua escolha. Difunde em torno de ti, como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Cheveros, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 11. Muito obrigado. E a gente encerra com o grande diplomata, o paladino do Estado laico, Lins de Vasconcelos. E aí eu vou pedir para que você, Adriana, leia para nós essa frase maravilhosa desse nosso amigo espiritual. Dar pão e roupa para o corpo é importante, mas muito mais para isso é iluminar a alma. Lins de Vasconcelos, Jornal Mundo Espírita, 1949.
Com isso, nós finalizamos, deixando para vocês mais uma poesia. A poesia de João Prado, o poeta do otimismo lá da Baixada Fluminense, quando ele nos diz assim: todo mundo lá no fundo tem reserva de coragem. Corre, busca Deus depressa, é a reserva deste mundo. Oi, você que anda triste, cansado da vida e que acha cumprida esta vida sem graça. Oi, você que não passa da imagem sofrida, tendo de sobra para dar tanta massa. Oi, você que chora e lamenta o amor que foi embora e se gasta no fundo da vida. Oi, você que caminha na larga avenida, alheio ao progresso do mundo gigante. Oi, você que nesse instante procura a mesa de um bar ou veneno fatal. Oi, você que cansou de esperar. Desperta afinal, pois a fé está ante viva. Se existe um motivo para a gente chorar, há mil para a gente sorrir. Segura a viola, segue o meu canto. Foi feito na raça, é o canto que fica, a dor depois se passa. E o importante é se dar para o que fica depois. Oi, você que quisera ser dois a lutar, sua força é de noite, basta crer e enfrentar. Toca o barco sozinho, que na hora do vinho alguém vem para ajudar. Oi, você que sente um tédio profundo, se julga tão só nesse mundo, dá um jeito na vida, busque esse Deus feito raça, arrojo, otimismo, esperança, altruísmo, as armas mais fortes para o homem lutar. Faça o samba do pranto e segue esse canto que é bom para sonhar. Oi você, oi você, oi você, vem comigo sorrir e cantar de uma vez. Oi você, oi você, oi você, oi você, oi vocês.